Dicas de saúde com o Dr. Marcelo Sandrin. Estamos de volta, queridos, estamos de volta aqui, nossos espectadores, nossos internautas, nossos queridos amigos e amigas, com as dicas de saúde do Dr. Marcelo Sandrin, aqui com a equipe de Davi de Paula, fazendo a diferença, a gente acredita, com informações sólidas, certificadas, éticas. E trazemos mais uma vez uma pergunta de uma pessoa que está sempre, verificando o site, sempre participando do programa de rádio, que solicitou que a gente esclarecesse se as varizes podem causar trombose. Olha, causar especificamente não, mas ela é um fator predisponente. Por que é predisponente? Uma varize é um vaso venoso, na maioria das vezes, que está defeituoso. Ou porque as válvulas não estão funcionando, que direcionam o fluxo de sangue de volta ao coração. Existe uma sobrecarga e elas vão crescendo com isso. A parede das veias não é tão significativamente rígidas quanto a das artérias. Ou então, por um trauma ou por uma razão qualquer genética, esses vasos se dilatam. E aí o fluxo de sangue torna-se diminuído. Uma das coisas que levam à trombose é a dificuldade de trânsito do sangue. O sangue nosso, venoso, ele vem, você tem o batimento do coração, o coração joga o sangue nas artérias, essas artérias distribuem para todo o organismo, e nos membros inferiores, lá embaixo tem a gravidade contra, Então, o sangue tem que voltar com a ajuda dessas válvulas e da pressão da nossa panturrilha. A gente fala que a panturrilha nossa, ela é um coração periférico. E também de vasos linfáticos. Quando ocorrem inflamações, como por exemplo erisipela, e lesa esse sistema, começa a haver sobrecarga. Quando a pessoa tem uma insuficiência cardíaca, o sangue não circula direito, ele acaba ficando nas pernas da pessoa. E a dilatação das varizes, esses vasos dilatados, propiciam mais dificuldade no retorno do sangue ao coração. Então ali existe como se fosse um rebojo de sangue, o sangue fica meio parado, e existe a possibilidade de se formar um trombo. Às vezes não ocorre espontaneamente só pela varize, mas por uma pequena infecção ali na pele, ou então por um pequeno trauma que passou desapercebido, uma picada de inseto que inflamou. Isso é o gatilho para que haja uma trombose, que poderá ser local na variz, ou então se estender para os vasos profundos da perna, o que traz aí um risco muito grande, risco até de vida, porque nós poderemos, a partir da trombose, mesmo tratando-a rapidamente, até a total volta à normalidade, nós temos o risco de ter formado um coágulo, esse coágulo se desprender e ser filtrado no pulmão da pessoa, fazendo aquela doença grave, eventualmente mortal, que parece um infarto, mas não é, que é a embolia pulmonar. Então, se você tem vasos da perna que estão se dilatando, se você está inchando sua perna sem saber o que, se você não tem nenhuma doença que explique isso, procure serviço médico imediatamente, procure seu clínico, procure um cardiologista, um vascular, para ver o que está acontecendo. Serão realizados alguns exames, são provas que são feitas na mesa de exame, ou então esses exames precisam ou não ser corroborados por exames, por exemplo, de ultrassom, Doppler, e também alguns exames fonográficos podem nos ajudar. E aí você tem uma importância maior ou menor do problema. Feito o diagnóstico, conduta pode ser diversa. Pode ser uma cirurgia de reparação, tem que se retirar esse vaso que não funciona mais direito, ou então o uso de medicações que vão impedir a coagulação do sangue nessa região ou nos vasos profundos da perna, principalmente. Existem varizes em outros lugares, por exemplo, varizes de esôfago, quando a pessoa tem problema de cirrose, por exemplo, os vasos que envolvem o esôfago, por uma razão anatômica, aumentam de tamanho, o baço aumenta de tamanho e eles se engurgitam e formam varizes no esôfago. Essas varizes também têm que ser tratadas convenientemente, porque elas podem se romper e sangrar abundantemente, fazendo uma hemorragia digestiva alta, a pessoa vomita sangue, ou então borra de café, ou então a pessoa, começa a evacuar preto, parecendo piche.
Varizes são defeitos, né, ou congênitos ou defeitos adquiridos que a gente tem durante a vida. E, obviamente, pela importância que já demos a ela, vocês veem que elas têm que ser convenientemente tratadas. Na pessoa de mais idade, que tem risco de anticoagulantes, na pessoa que tem mais idade, né, maior idade, e não pode fazer uma cirurgia, nós às vezes optamos pelo uso de medidas mecânicas, como por exemplo meias elásticas, convenientemente feitas e adequadas, né, feitas sob medida, entre aspas, né, para a perna da pessoa, para impedir que esses vasos continuem dilatando e propiciem aí o risco de trombose, eventualmente embolia pulmonar. Dicas de saúde, Dr. Marcelo Sandrin, ficam por aqui. Um abraço a todos, até mais, meus amigos. Muito obrigado de coração. Dicas de saúde com o Dr. Marcelo Sandrin.